Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. Correndo as multidões, começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens desta geração, e condená-lo-ás, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, eis aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra esta geração, e condená-la-ão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Entretanto, eis aqui está quem é mais do que Jonas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar aqui. A pregação de Jonas, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas, com as palavras que Jonas deferiu. Então, com essa penitência, porque eles ouviram a verdade vindo de Deus e se redimiram diante de Deus. E Jesus diz: entretanto, eis aqui está quem é mais do que Jonas. Então, Nosso Senhor está nos alertando para que nós ouvimos a palavra dele e colocar em prática. Conforme o ensinamento da igreja hoje nos diz assim: muitos hoje procuram sinais, prodígios ou milagres para se apoiarem, pensando que isso de alguma forma seja uma garantia. Então, assim, irmãos, quantas pessoas se apoiam nas suas próprias, no seu próprio mover, e aí procura aquele sinal, aquele milagre. Ou, por exemplo, eu uso esse terço. Eu considero isso aqui como um terço, como uma cruz, né? E esse terço com essa cruz, eu medito ele. Quando eu estou, assim, às vezes, rezando, eu pego ele na minha mão e medito os mistérios, né? Da nosso Santo Terço. Eu fico falando de Jesus o tempo inteiro, de Nossa Senhora. Então, tudo que você tem como sinal presente de Deus não pode ser um amuleto. Não pode ser aquele teu objeto: sem isso aqui eu vou para o inferno. Não. A palavra verdadeira tem que entrar na sua cabeça, entrar no seu consciente e viver ela dentro da sua casa. Aí sim você está vivendo, é o que Jesus está pedindo hoje. As pessoas vão atrás de sinais. Sinais como: em tal lugar lá, cura e liberta. Tal lugar vai fazer profecia, vai revelar o que eu sou. Irmão, Satanás está te revelando o que você é todo dia. Basta você abrir teus olhos, lê a palavra e coloca em prática. O que mais as pessoas procuram é: reza por mim. Mas e eu? Faço a prática? Ora por mim. Irmão, orar, pedir oração, é a igreja de Cristo junto. Maravilhoso isso. Mas e a prática? E você ouvir a Deus? Por isso que Jesus alerta bem os hipócritas, né? É aquele que... Isso, irmão, é individual. A igreja, nós estamos ali para ouvir a palavra junto, para nós meditarmos junto. Ali tem o pecador, ali é a hospedaria que Jesus colocou aquele homem que estava lá no chão ensanguentado, que passou aquele que se dizia que é doutor da lei, entendido, e deixou ele no chão. E veio o samaritano e levou ele lá para a hospedaria de Jesus, mandou passar o óleo, o azeite, mandou cuidar. E esse cuidado, irmão, é aquelas pessoas que estão convivendo com o pecado, é aquelas pessoas que estão convivendo com a sua miséria. Por isso que a igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, você vai encontrar de tudo isso lá. Mas são pessoas que estão na luta, que estão com a sua miséria. E ali dentro você vai ver a miséria dele sendo revelada, a miséria dele sendo falada. E é neste combate espiritual que nós vamos vencendo. Por isso que a salvação é individual e também em comunidade. Por quê? Porque aquele que se acha melhor que todos não quer ir na igreja, porque ela é um coração soberbo, né? Lá tem pessoa pior que eu, o que eu vou fazer lá? Ainda bem que reconhece, né? Que tem pessoa, que a pessoa é pior, já é um bom sinal. Mas jogar desculpa no irmão para você não ir na igreja, aí você está deixando Deus de lado, não é, irmão? Você está dizendo que o que Deus deixou é um fracasso. A igreja que Cristo deixou é um fracasso. Você se acha melhor que a palavra de Deus. Deus deixa a igreja. Deus deixa os apóstolos. Deus deixa tudo para nós.
Aí eu só vou na igreja quando eu preciso de um sinal, quando eu preciso de um prodígio. Por isso, irmãos, que Jesus ele chama a atenção do povo. Teve um momento que eles iam atrás de Jesus porque ele estava assim, fez o milagre da multiplicação dos pães. E tem uma hora que ele chama a atenção disso. Que aquele povo só procurava ele por causa disso, por causa do alimento. Mas na verdade, o verdadeiro sentido era os milagres que Jesus fazia, como ele ressuscita Lázaro. Mas Lázaro morre depois. Então, qual é o sentido de eu ir pedir a cura para Deus uma enfermidade? Se eu só vou atrás da cura para salvar a mim, para mim viver mais tempo aqui, para mim me prostituir mais, para mim viver buscando pecado. Qual que é o sentido? Deus cura, mas a pessoa continua no pecado. A pessoa continua buscando as obras de Satanás e não as obras divinas. E aí? A tua alma vai para o céu ou para o inferno? Você fez um milagre, você acreditou em Deus, você é uma pessoa que acredita, porque você foi. Mas até Satanás crê em Deus. Sabia? Porque ele acredita que Jesus está ali na Santa Eucaristia, porque hoje ele tenta destruir a Santa Eucaristia. Então ele acredita que está ali. E muitas pessoas que se diz católico não acreditam na Eucaristia. Acreditam menos em Deus do que o próprio demônio, né? Porque o demônio ele quer destruir, porque ele sabe que Jesus está vivo ali. Você vê os ataques hoje, tentando... eles fazem até altar com Jesus, que é a Eucaristia. Eles mandam roubar dentro da igreja católica para eles estarem fazendo o momento satânico deles. Eles ali se prostituindo no altar com a Santa Eucaristia. Eu já ouvi falar isso. Então, queridos irmãos, a igreja de Cristo não é um local que é para ficar sendo acusado. É um local para você ir lá e ser alimentado da palavra de Deus, é o que Jesus está falando. E lógico, com a tua fé você vai ser liberto, com a tua fé você vai receber cura, com a tua fé você vai receber milagre. Mas se você não tiver o verdadeiro sentido da tua vida, que é se voltar todo o teu agir para Deus, conforme a doutrina católica, apostólica romana, aí, meu irmão, por isso que uns falam assim, não é a igreja que salva. Você já ouviu falar isso? Não estão falando de igreja, estão falando da doutrina, que é o quê? É a convivência com Jesus, com o que Ele quer para nós, verdadeiramente, que Ele deixou os apóstolos não ter dúvida, onde deixou 12 ali para orientar seu povo da verdade. A gente vê até, irmãos, hoje nas cartas Gálatas, a primeira leitura, Paulo ele deu uma informação, aqueles irmãos distorceram a informação de Paulo. E a carta de Gálatas ele vem trazer isso, que eles eram judeus, e eles tinham se convertido para Jesus, mas eles estavam querendo implantar as leis lá, junto. E aí Paulo chama a atenção, não, o cristianismo, ele veio a nova aliança, ele trouxe uma plenitude. Então nós já fomos salvos pela graça de Deus. Jesus já nos salvou, já nos libertou. Não precisa mais circuncidar, né? Que era feito, o homem era feita a circuncisão, que era aquele círculo em volta do órgão do homem, né? E aonde que era um sinal da aliança. Não precisa mais isso aí, porque Jesus já fez essa nova aliança, a nova aliança ali do Novo Testamento. Então, irmãos, é muitas coisas assim que Deus veio e trouxe a plenitude. E esses homens queriam conviver com aquela lei para dizer que ia ser salvo. Por isso, ele já nos libertou. Mas, como diz hoje com o ensinamento que eu peguei também do Frei Justo, pois quem quiser ver, maravilhoso, ele termina dizendo assim, em 1 Pedro 2,16, ele citou 4 citações, 5. Mas o que me chamou muita atenção foi essa. Comportai-vos como homens vivos. Liberdade não é pretexto para não pecar à vontade. Então tem pessoas que falam assim, não, você pode pecar à vontade, que Deus já nos salvou. Tome cuidado, está escrito na palavra, em 1 Pedro 2,16, comportamento. Diante de Deus vale mais do que a falsidade. Então coloca a mão no teu coração hoje. E qual que é a pergunta que hoje nós temos? Onde está o meu apoio? Na palavra de Deus? Será que eu estou buscando milagres, prodígios, e me vivo do status, né? Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu falo de Deus, mas será que eu vivo mesmo? Será que eu tô nesse ambiente cristão? Irmãos, eu coloquei assim, que tudo eu procuro esclarecer para a busca da minha salvação diante da palavra de Deus com a igreja de Cristo. Tudo, irmãos, eu procuro esclarecer. Aquilo que me traz dúvida eu busco na palavra, eu busco nossos padres, eu busco o ensinamento da igreja e com discernimento, porque hoje temos a teologia que desvia dentro da própria igreja, tentando tirar a verdade desde lá de 2000 anos atrás, dentro da própria igreja. E isso traz por quê? Porque lá em 1460 Lutero advertiu
E ele foi contra a igreja, onde que trouxe uma nova teologia. Essa teologia vai sendo implantada e combatendo. Mas a igreja de Cristo jamais será abalada, né? Mas tome cuidado. Aquela teologia, aquele mover que tudo pode, tome cuidado. Então, todo esse mover, eu busco sempre a verdade dentro da minha vida. E de que forma, irmão? Na prática. Se eu não estou cuidando da minha casa, se eu não estou cuidando dos meus filhos, se eu não estou lutando com eles, Jesus vai dizer assim, ó: eu pregava em teu nome, Senhor. Não te conheço, Sabelino Júnior. Quem és tu? Mas, Senhor, eu pregava lá em tal lugar, eu falava de Deus, eu ia na missa. Não te conheço, servo mau. Quem eu te confiei para cuidar? Quem eu te confiei para amar? Quem eu te confiei? Ah, mas Senhor, mas eu descuidei. Mas você reconciliou? Você voltou, filho? Qual foi o que eu te pedi? Perdoai 70 vezes 7, você perdoou? Irmãos, hoje eu busco esse entendimento. Meu primeiro chamado é ser pai, e minha esposa é ser mãe e o matrimônio. Meu segundo chamado é ser cristão, como sempre fui. E esse cristão fervoroso buscando a presença de Deus. Por quê? O primeiro lugar de toda a minha casa tem que ser Deus. E esse Deus nos ensina a amar, a perdoar, a pedir perdão e a gente seguir os ensinamentos da igreja. Como disse o Papa Francisco, não existe família perfeita. Existe família onde há o perdão, a reconciliação, onde o amor é provado, mas é fiel. Diante das batalhas, diante das situações, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão dentro do seu agir. Fala, Senhor, eu estou aqui hoje, diante da tua palavra. Talvez, querido irmão, querida irmã, você tenha buscado milagres, prodígios, tem buscado profecias, tem buscado revelações na sua vida, tem buscado tantos lugares, querendo resolver o teu problema. Mas talvez o nosso problema, irmãos, está dentro de nós. O nosso problema está lá dentro da raiz, lá do começo da minha geração, lá desde criança, desde o ambiente que eu fui criado, desde aquele ensinamento errado, desde aquela palavra que até meus pais, meus avós não sabiam. E hoje eu estou entendendo que não era correto. Mas e como agir? No silêncio do meu coração, eu preciso corrigir. E de que forma? Ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. E isso é confissão, reconciliação, o perdão, tirar toda a mágoa do coração e colocar o meu coração para Jesus como ele está. Somente assim, irmãos, nós vamos vencer. Aquele orgulhoso, soberbo, como nós vimos ontem, não consegue se rebaixar. Sempre ele acha-se dono da razão, acha desculpa para tudo, menos para a verdade que vem de Deus. Aquele que escuta Deus e coloca em prática, é aquele que quando vem a verdade de Deus não fica questionando. Ele fala, é verdade, a palavra diz isso. E eu preciso mudar. E querido irmão, nós vamos precisar às vezes ser radical, como disse no Café com Jesus. Ser violento quanto o meu pecado. Se Deus não quer assim, eu não vou fazê-lo. Quantas situações, irmãos, eu já fiz isso, eu abandonei porque eu vi que estava me levando para o pecado. E eu tive que ser radical. Porque se eu não fosse radical e eu quisesse ser mais forte que o meu pecado, e eu não me reconhecesse fraco, eu ia junto com ele para o inferno. E eu não quero isso. O meu medo não é o inferno, irmão. O meu medo é a ausência de Deus. Porque o inferno, quem escolhe somos nós. Mas a ausência de Deus é eu que escolho. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Finalizando esse momento, depois do sinal da cruz, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando o nosso momento aqui, junto com o Evangelho do dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra